sem baixar a guarda. É assim que o Ministério da Justiça manterá a Operação Escola Segura em todo o país diante das ameaças de atos de violência. O Ministério da Justiça mobiliza os governadores e prefeitos para intensificarem ações conjuntas para neutralizar as ações criminosas. A informação com Sátiro Salles. O cerco às postagens e movimentos para a prática de atos de violência contra as escolas e estudantes vai continuar. E nesta semana, as ações serão ainda mais intensificadas, com um aceno para dar mais tranquilidade aos funcionários das escolas, aos pais, aos professores e aos estudantes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, antecipou que a Operação Escola Segura, lançada de forma temporária após os ataques às escolas e creches, vai continuar. E em todo o Brasil, o Ministério da Justiça já garantiu 150 milhões de reais para os estados e municípios reforçarem as suas ações no enfrentamento à violência, enquanto o ministro da Educação, Camilo Santana, acompanha de perto a liberação pelo governo federal de 1 bilhão e 97 milhões de reais como antecipação de recursos para medidas de proteção às escolas. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a Operação Escola Segura, que foi adotada para monitorar a movimentação na última quinta-feira, dia 20, terá nos próximos dias um nível máximo de atenção. Muitos pais deixaram de levar os seus filhos às escolas na última quinta-feira, temendo atos de violência. O ministro disse que a manutenção da Operação Escola Segura, de forma permanente, tem o objetivo de combater com firmeza as ameaças contra escolas e estudantes. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, o Sátiro falou uma palavrinha aí que é relevante em todo esse episódio de terror que tomou conta das nossas escolas nas últimas semanas, depois do assassinato de uma professora em São Paulo e de 4 crianças em Blumenau, em Santa Catarina. Ele falou que o termo permanente, e é isso que deve ser. Ou não deve se simplesmente agora, no momento, no calor das emoções e depois deixar para lá. Isso mostra claramente, eu vejo como um bom sinal, a disposição das autoridades de fazer a adoção dessas medidas de forma permanente, de modo que esse esforço tenha, sim, esse caráter não só pedagógico, mas no sentido de dotar nossas escolas de um clima seguro para as nossas crianças. E dentro desse pacote de intenções e de gestos, é claro que isso envolve recursos. Já se falou aí, como o Sátiro bem ressaltou, esses 150 milhões de reais que já estão caindo aí nas contas das prefeituras para que elas comecem a agilizar as primeiras medidas em relação à segurança. Mas claro, o pacote todo, pelo menos pretendido pelo governo do presidente Lula, é algo em torno de 3 bilhões e 100 milhões de reais. E aí sim, é dinheiro também que precisa ser visto não apenas de forma emergencial, mas um dinheiro que precisa ser visto também de forma permanente para ser incluído, inclusive como forma de garantia que essas ações não tenham problema de continuidade. Uma dessas propostas, que eu inclusive já comentei aqui anteriormente, hoje, na realidade, é sobre uma ideia que os petistas estão tendo, Marcos, que é de criar um imposto para as chamadas armas registradas aqui no país. Ou seja, os donos de armas registradas terão que pagar um imposto. É um projeto ainda, um projeto de lei. Mas a ideia é de o seguinte, olha, quem precisa realmente estimular ou tem o direito de ter uma arma de fogo, ela está registrada, isso ele considera como se fosse uma verdadeira propriedade. Como é um carro, você não paga o IPVA do seu carro? Se você quer uma arma, então os defensores dessa ideia defendem que você também pague imposto por essa arma. E aí sim, esse projeto tem a perspectiva de arrecadar até 2
bilhões anuais, dinheiro para ser exatamente aplicado nesse combate à violência nas escolas, com a adoção de medidas de segurança, medidas pedagógicas, enfim, com todo o instrumental que se considera necessário para a gente retomar o clima de tranquilidade nas escolas em todo o país, inclusive aqui no estado do Ceará. Então, esse projeto, no caso de você taxar, criar um imposto para as armas de fogo, ele vai prosseguir? Olha, a ideia dos petistas é conversar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e a partir daí entrar com o projeto. E a gente sabe que vai ter também algumas rejeições, porque o pessoal que são os CACs, né, aqueles que têm autorização para ter porte de arma e ter sua arma, lógico que vão reagir a isso, e a gente sabe que tem hoje uma oposição na Câmara dos Deputados e também no Senado, que provavelmente não concorde, mas uma coisa é certa, tem que ter fontes de recurso. Mas, para além disso, dessa questão da própria violência nas escolas, é que a tranquilidade volta a atenção para um outro tema da educação, que é a qualidade do nosso ensino. Esse sim é outra tragédia. Então, quem sabe as duas coisas consigam caminhar juntas para que nós tenhamos aqui no nosso estado do Ceará, em todos os demais estados brasileiros, uma educação de fato relevante, que forme as crianças, dê oportunidade para elas e principalmente elas saiam da escola e até da universidade preparados para o mercado de trabalho, que é o mais importante, Marco.